Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12 Meninas. Bom dia! Sextou. Papo hoje super interessante. Hoje nós vamos ter que ficar mais comportadas, né? Mais caladinhas, Sim. falar. Vamos combinar de uma de cada vez, levantar o Vamos virar dedinho? tumulto aqui hoje. Para dúvida da escolha, né? Sim, sim. É já algo que eu já falava muito desde cedo Uhum. e sempre fui determinada nessa direção e aqui estou. Olha aí. Doutora, mas e por que você escolheu neurologia? eu ia Isso. perguntar. A área da mente, né, do cérebro, sempre foi algo que me interessou muito, comportamento humano. Então era um hobby, assim, sempre li muito sobre isso, né, livros. E quando eu estava na faculdade, né, no terceiro período, quando eu tive a disciplina de neuroanatomia e neurofisiologia, eu fiquei encantada, né, realmente deslumbrada, e eu sabia que eu queria trabalhar exatamente com isso. Tive inicialmente, né, uma ideia de ir para a área da psiquiatria. Uhum. Porém, né, depois da parte prática, eu me identifiquei mais com a neurologia, com a atuação em neurologia, sistema nervoso central e periférico. E aí foi a minha escolha de residência médica. Aí você sempre foi muito decidida, então, pelo que eu tô vendo aqui, não é? Não é? Queria aquilo e era aquilo ali, pronto, não é? Sim, tive certa facilidade quanto às minhas escolhas, ao que eu realmente gosto de fazer. Aham. E hoje, nós vamos falar sobre o quê, doutora? Então, hoje nós vamos falar sobre demências, né? As alterações de comportamentos que existem nas demências e as possibilidades de tratamento que nós temos, sendo uma das nossas ferramentas hoje o canabidiol, né? Os produtos, os fitocannabinoides, que são os produtos derivados da cannabis sativa. Né? Olha, é um assunto tão interessante, porque muita gente ainda tem um tabu a respeito disso. Quando você fala, né, o canabidiol, eu falo de uma maneira geral, a gente fala o canabidiol, tem muita gente que ainda, né, tem aquele tabu, mas não vou fazer isso, aquilo. E eu tenho visto no decorrer dos anos, eu trabalho numa instituição pública, a Silvia sabe, há 15 anos, e há 10 anos atrás nós tínhamos que impetrar uma ação judicial para liberação daquele medicamento para os pacientes. E aí, no decorrer desses anos, eu vi o quão ficou, graças a Deus, né, mais fácil de conseguir, o quanto tiveram artigos científicos comprovando, né, a eficácia do medicamento, não só, né, eu falo para doenças cerebrais, mas também para outras patologias, o que eu acho muito interessante. E com resultados fantásticos, não é verdade, doutora? É isso mesmo. É curioso, né, esse tabu que existe em relação a cannabis medicinal, né, nós estamos falando, que na verdade, quando a gente vai, né, estudar sobre a história da cannabis sativa, o seu uso medicinal, ele é muito antigo, né, ele há 2.700 anos atrás, na farmacopédia chinesa, né, por um imperador que é considerado um dos pais da medicina chinesa, nós já temos registros do uso medicinal da cannabis, inclusive para condições muito semelhantes da que nós usamos hoje em dia, como, por exemplo, para crises convulsivas, para dor, para náuseas. Então, nós temos vários registros na história, né, em Roma, na Grécia, na Índia, do uso da cannabis. Inclusive, ela foi proibida, né, há cerca de 100 anos atrás. Né? Antes disso, ela era usada, né? Ela era vendida na forma de tinturas, na forma de extratos. Inclusive, grandes marcas farmacêuticas, né, 100 anos atrás, inclusive a Pfizer, né, vendia, né, produzia esse medicamento à base de cannabis. E você conseguia nos boticários, né, nas farmácias da época. Porém, por toda uma questão econômica, política, né, da época, de controle, isso foi considerado algo perigoso, algo associado a grupos marginalizados, né? Então, isso foi proibido, mas graças, inclusive, a pacientes, né, a seus familiares, que hoje em dia são protagonistas na sua própria saúde. Hoje todo mundo tem muita informação. Então, essas pessoas, né, se informando, vendo, se apropriando, né, do uso de substâncias derivadas, né, da cannabis sativas em outros países,
foram fazendo um movimento, né, para resgatar esse tratamento, com pressão política, com judicialização, né, disso na saúde, e foi trazendo para os seus médicos essa opção de tratamento, né? E nós médicos que não aprendemos sobre isso, né, na faculdade de medicina, temos que ter essa abertura, né, para ouvir o paciente, ver a experiência de outros casos. E hoje já tem, né, no começo não era tão acessível isso na literatura, mas hoje a gente tem uma vasta publicação sobre o uso de cannabis. Só para, por exemplo, doença de Alzheimer, nós temos, se a gente colocar, né, doença de Alzheimer no PubMed e cruzar com cannabis medicinal, nós vamos ter mais de 70 artigos, né, publicados, com diferentes graus de evidências, claro, e qualidades de pesquisa. E de eficácia, de eficácia, né? E uma coisa que desculpa interromper a senhora, doutora, não só o paciente fica satisfeito, né? Os familiares também. E eu porque acho é um alívio para todos, né? Os pacientes também chegam com essa procura, né? Porque eles vêem essa novidade, é uma tentativa diferente, eles estão querendo tentar uma coisa nova. Então todo mundo quer melhorar, né? Todo mundo quer melhorar. Então, eu acho que a procura também é grande, né? Exatamente. O meu próprio interesse, né, na área de medicina canabinoide, ele veio dos meus pacientes, né? Muitos pacientes chegavam com esses questionamentos e trazendo relatos, né, de conhecidos, da experiência de outras pessoas que tinham doenças semelhantes a eles. E eu decidi estudar, né, aprender sobre isso. E me surpreendi, né? Porque, assim, o sistema endocannabinoide, ou seja, nós temos um sistema interno, né? E produzimos substâncias endocannabinoides, né? Por exemplo, a anandamida, o 2-AGs, ele está disseminado no nosso corpo. Todos os sistemas orgânicos nós temos receptores canabinoides, né? Inclusive, no cérebro, o maior receptor, mais abundante de todos, é o CB1, né? Que é o receptor canabinoide. Então, veio dos meus pacientes e de eu, através, né, da literatura, perceber que um dos pacientes que mais se beneficiam do tratamento são os pacientes neurológicos. É mesmo? Doutora, Peraí. ai. Nós vamos pro intervalo rapidinho. As perguntas são muitas, né? O papo tá super interessante aqui, mas nós vamos pro intervalo rapidamente aqui. Mas antes, deixa eu dar uma super dica para vocês, que é da Giolaser, gente. Giolaser aqui em Rio Verde. Melhor clínica de estética de Rio Verde. Lá você tem tudo. Desde tratamentos faciais quanto corporais, gente. Tratamentos faciais como peeling, botox, preenchimento aí. Limpeza de pele maravilhosa para você, para o seu esposo, para o seu namorado. Aqueles peelings maravilhosos aí. O Sculptra. Gente, Sculptra é a melhor coisa que existe. Aquela injeção de colágeno que você faz no rosto aí, que dá aquele efeito glow, não é, Verônica? Sim, baby glow, né? Gente, vá conhecer. Eu convido vocês, fica ali na Rua Costa Gomes, não tem erro. Você vai ligar 3050-5777 ao telefone de lá. Vai agendar uma avaliação que é gratuita. E aí você chega lá e fala assim, olha, eu tenho queixa do bumbum. Meu bumbum tá caído. Você vai fazer um pop-up lá. Ai, nossa, eu tô com celulite aqui. Ah, faz uma Carbox, né? Aquela estimulação russa. Olha, tá vendo que eu já tô sabendo de tudo. Você também, frequentadora assídua lá da Giolaser. Tô mais trabalhando na Giolaser, viu, gente? Ó, vá conhecer, vocês vão adorar. A gente tem que cuidar, prevenir, né? Então, prevenir o envelhecimento, né? Prevenir aquelas ruguinhas indesejadas, né? Aquela gordurinha localizada que tá ali te incomodando, tudo você vai tratar na Giolaser Rio Verde. 3050-5777. Fiquem ligados que a gente já volta com muito Bia, mais... peraí, antes de você entrar no intervalo, e hoje é Dia das Mulheres, viu? Corre pra Giolaser que vai ter promoção lá. Então, não se esqueça, faça como eu. Ó, já vou sair daqui, já vou ligar. O que tá na promoção aí que eu já vou marcar, gente. Não se esqueça de Giolaser Rio Verde. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Silvinha, papo hoje tá bom, né? Tá. Você já tá aqui ansiosa Tô pra ansiosa, perguntar, coçando né? aqui minha língua aqui pra fazer perguntas pra doutora eu Isadora também. Zaiden. Na verdade, aqui, a doutora Isadora tinha que fazer uma consulta comigo aqui online. Assim, Presencial, né? Online não. deixa pra depois, né? Mas antes da gente continuar aqui com o papo que tá super interessante, deixa eu dar uma super dica pra vocês, gente, que é da Germana Barroso. Você que tá procurando aí um escritório de arquitetura com credibilidade, que está no mercado há mais de 40 anos, fazendo aquele projeto dos seus sonhos, que tem sua cara,
Contrate a Irmã Barroso e o Eduardo Barroso. Gente, 9988-7400. Eles vão criar algo único para você que tem a sua cara, sob sua medida. Eu chego lá, Silvinha, eu quero reformar a minha casa. Minha casa tem aí 4 quartos, sala e cozinha. O que você pode fazer para aumentar esse ambiente, criar um ambiente diferente? Gente, um arquiteto faz toda a diferença no seu ambiente. Você sabe por quê? Olha, eu vou falar para vocês, um espaço de 70 metros... Com um arquiteto, ele fica parecendo 100 metros quadrados. Sim, não é verdade? Não, Bia. Amplia, e a pior coisa do mundo é você pegar e falar assim, não, eu tenho a ideia na cabeça, vou contratar só o mestre de obra aqui e vou botando ele pra fazer. Não sabe, não virar uma bagunça. Não dá certo. Vai captar ali, gente, aquele desejo seu, a sua ideia ali, vai colocar no papel. Vocês vão ver, vai transformar a sua casa, seu escritório, sua clínica, o seu apartamento, tudo. Germana e Eduardo Barroso. Não se esqueça, 9988-7400. Silvinha? Doutora, eu queria saber o seguinte, o tratamento com o uso do canabidiol, ele ajuda a retardar a progressão da doença, da demência, auxilia só no tratamento da doença, já quando ela está mais avançada, como que é? Essa é uma pergunta muito importante, porque os pacientes, quando eles chegam com a demanda, né, ou com questionamento sobre o uso do canabidiol ou outros produtos, como se fosse um tratamento modificador da doença, né, que na verdade não é. Hoje, nós não temos nenhuma doença, nenhuma patologia em que a cannabis medicinal é um tratamento. Uhum. Hoje ela é usada para tratar sintomas de diversos problemas de saúde, né? Como, por exemplo, dor crônica, espasticidade, né? Que é um tipo de contração muscular que existe, né? No caso, na esclerose múltipla, né? Que ela é mais usada. Para náuseas, vômitos, inapetência, que é falta de apetite, agitação e alterações de comportamentos nas demências. Então, quando você me pergunta se ela vai retardar a doença, né? Não é a ideia de uso da medicação. Ok. Né? Embora nós sabemos que quando as alterações de comportamento são muito exacerbadas nas demências e elas não são controladas, elas contribuem para a aceleração da progressão da doença. Né? Sim. Então, a gente controlar o comportamento, então a gente vai ajudar, né? Até a agressividade, né, doutora? Porque geralmente nos casos de Alzheimer, eu lembro o avô do meu esposo teve, né? Como eu comentei com a senhora antes do início do programa. E ele tinha horas que ele era muito agressivo, né? Isso. A agressividade é um sintoma muito comum. E um sintoma que a gente precisa avaliar a gravidade, a frequência com que ele acontece, né? Se está ameaçando o próprio paciente e outras pessoas. Porque o ideal é sempre a gente tentar métodos não farmacológicos primeiro, né? Nas alterações de comportamentos. Então, uma conversa, são distração, atividades para esses pacientes, musicoterapia, terapia de toque, né? Terapia de luz. Mas tem casos realmente que esses sintomas são muito graves, intensos, ameaçam a segurança e a gente tem que se valer de medicações, né? E até as medicações hoje que a gente mais usa, que são mais indicadas, são medicações que nós tomamos emprestados de outros problemas, né? Porque não existem, assim, estudos do que foi feito para controlar comportamento na demência, né? Entendi. Por exemplo, a gente faz isso por analogia, por mecanismos fisiopatológicos semelhantes. Vou dar um exemplo. Tem pacientes com demências, né, que tem muita comportamentos repetitivos, ritualísticos, obsessivos, que fica abrindo, fechando porta, Sim. tirando as roupas do armário, dobrando roupas, andando de um lado para o outro. Então, é um comportamento semelhante a pacientes que têm TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nós usamos medicamentos para tratar TOC, para tratar os sintomas desses pacientes. Doutora, até eu vou interromper, que eu acho que era a Verônica que queria fazer uma pergunta, sim. mas eu quero. Quando a gente fala de demência aqui, só para os nossos ouvintes tirarem essa dúvida, assim como eu tenho essa dúvida. Demências seria só o Alzheimer? Não. Tem outros tipos de demências, né, doutora? Esses outros tipos de demências
O canabidiol também pode ser tratado com essas outras demências também podem ser tratadas com canabidiol, doutora? Isso. Quando a gente fala de demência, nós não estamos falando de uma doença específica, né? Tá. Na verdade, é uma síndrome. São demências de comportamentos, doutora? Não. Alterações de comportamento são um sintoma dentro dos Das quadros de demências, demência, sim. né? Então, na demência, é um conjunto de sinais e sintomas que é caracterizado por, né, um declínio das funções cognitivas, então das capacidades mentais, como, por exemplo, memória, linguagem, atenção, planejamento, monitorização, né, flexibilidade mental. Então, há um declínio dessas funções em relação ao que a pessoa era antes, né, disso começar. Esses sintomas, eles podem ser medidos, né, mensurados através de testes, então podem ser comprovados objetivamente. E, além disso, esses sintomas têm que causar perda de funcionalidade, né, causar dependência. Então, as pessoas não conseguem mais, por exemplo, administrar as próprias finanças, fazer compras, cozinhar, discutir sobre os assuntos da atualidade. E nas fases mais avançadas, não conseguem tomar banho sozinha, se vestir, se alimentar sozinha, controlar as fezes e a urina, né? Entre outros sintomas. Então, isso é um quadro que, se acontece isso, a gente chama de demência, né? Então, a gente tem muitas causas, inclusive causas que são potencialmente reversíveis, né? Por exemplo, depressão, né? Depressão no idoso, ele pode gerar um quadro clínico muito parecido com demência de Alzheimer, né? Que era até chamado de pseudodemência, né? Uma falsa demência depressiva. Então, a gente tratando a depressão, existe a possibilidade de reverter esses sintomas. Também deficiência de hormônios e vitaminas, como hipotiroidismo, né? Deficiência de hormônio da tireoide. A pessoa também fica lenta para raciocinar. Traz mais cansaço para a pessoa, né? E sim, ela não consegue desempenhar as funções mentais, porque é um hormônio que controla o metabolismo de todos os órgãos, inclusive do cérebro, né? E o cérebro, ele consome 20% da energia do nosso corpo. Deficiência de vitamina B12, algumas infecções também, inclusive HIV e sífilis, né? Que é uma causa reversível. Nós temos aquelas outras causas que são irreversíveis, né? Que podem ocorrer por conta de uma lesão cerebral, por exemplo, um traumatismo craniano. A pessoa perde uma parte do cérebro e, a partir dali, ela é incapaz de fazer coisas que ela fazia antes. Ou um AVC, né? Uhum. E existem as demências neurodegenerativas, que vão progredir ao longo do tempo, né? São irreversíveis. E o quadro vai piorar. Então, como o canabidiol, nós tratamos sintomas, né? E não estamos tratando doenças, né? Fisiopatologias de doenças. A gente pode sim usar ele para alterações de comportamento, para dor, para falta de apetite, para dificuldade de sono, nas outras demências, né? Não só na doença de Alzheimer, que né? Que você tocou, se existia só o Alzheimer, né? Na verdade, a doença de Alzheimer, ela é a mais conhecida, Sim. porque ela corresponde a pelo menos 60% de todos os casos de demência, né? E eu tava vendo, doutora, que o Alzheimer, ele, assim, ele vai crescer muito, né? Até alguns anos pra frente, né? Futuramente, vai ser uma das doenças que vai mais acometer as pessoas, né? Por quê? Porque ninguém tá usando mais, né? Tem as telas, tem o celular, a facilidade. Por isso que eu faço palavra cruzada todo dia. O que você acha, doutora? Então, essa é a perspectiva, né? As estimativas epidemiológicas. Atualmente, né, existem cerca de 50 milhões de pessoas no mundo com demência, né? Sendo a maior parte dos casos doença de Alzheimer. A estimativa é que até 2050 esse número triplique, né? Eu tava lendo para 150 milhões, né, 150 doutora? milhões, exatamente. E qual que é o principal fator de risco, né, constitucional não modificado? É a idade, né? Então, quanto mais avançada a idade, maior é a chance de ter demência. Eu vou te interromper de novo, doutora Isadora Zaiden. Então, as demências, elas são só para idosos ou não? Podem ocorrer em pessoas mais jovens? A demência também pode ocorrer, né, em pessoas mais jovens. Nós temos até uma classificação, né, de demências de início pré-senil ou senil, né? As demências de início pré-senil são aquelas que iniciam antes dos 65 anos de idade. E as senis, né, são aquelas que iniciam após os 65 anos de idade. Então, nós temos doenças neurodegenerativas, né, que começam muito cedo, né? Inclusive,
a doença de Alzheimer familiar, né, que é menos de 5% dos casos, né, onde nós temos mutações, né, em pelo menos, né, 3 genes mais conhecidos, que é o APP, presenilina 1 e 2, esses casos podem começar com 40, 50 anos de idade. Mas dependendo da causa, né, assim, uma pessoa ela pode ter um traumatismo craniano com 20 anos de idade. Sim. E ter uma demência adquirida, né? A pessoa pode ter uma meningite com 30 anos de idade, ficar com uma sequela neurológica que coloca ela numa condição de demência. Entendi. Olha aí, peraí que a gente vai pro intervalo. Mas- A próxima é seu. O próximo Eu tomei bloco conta é seu, agora. Verônica, viu? Eu prometo. E o último é meu, tá Misericórdia, bom? senhora. Galera, ó, fiquem ligadinhos aí. Nós estamos aqui com a doutora Isadora Zaiden, neurologista na cidade de Rio Verde. Assunto super interessante aqui hoje. Antes da gente entrar no intervalo aí, eu preciso falar para vocês da Dom Gabriel. Falamos agora há pouco, né, sobre a Germana e o Eduardo Barroso, arquitetos maravilhosos na cidade de Rio Verde. Então, para completar, a gente tem que ter uma loja, né, de acabamentos maravilhosos aqui na cidade de Rio Verde. Isso que mesmo. É a Dom Gabriel. Então, fez seu projeto aí de reforma, seu projeto de iniciar sua casa, seu projeto, seu apartamento, sua clínica, seu consultório, vá conhecer a Dom Gabriel. Sabe por quê? Porque lá tem uma linha de porcelanatos maravilhosa para você. Metais, móveis de área externas, banheiras jacuzzi com 7% de desconto aí esse mês, gente. Qualquer medida. Já tô sabendo que você comprou um, com certeza. Não tô sabendo Não da sei onde que eu vou colocar, mas eu comprei, viu? Comprei. Parcelei em 200 milhões de vezes aí, mas eu comprei minha jacuzzi. Então vá lá conhecer, gente. É uma loja ampla, moderna aí, ó, com profissionais qualificados para te atender. E não tem essa não, só porque a loja é maravilhosa, fala, o preço é lá em cima. Não tem, não. Preço bate qualquer preço no mercado, você não sai de lá sem negociar de jeito nenhum. Faça como eu. Com promoções maravilhosas aí toda semana. Vá conhecer Dom Gabriel, fica ali na Avenida Paulo Roberto Cunha. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. O Papo Calcinha está no ar, nós estamos aqui com a doutora Isadora Zaiden, neurologista na cidade de Rio Verde, falando de um papo muito interessante, né? Muito. O uso do canabidiol para doenças Para Demências, né? De Demências, isso mesmo, Bia. Interessante, porque eu já quero perguntar para outras coisas. Né? Então. Eu acho que ela vai ter que voltar. porque Eu minha acho que ela vai ter boca- que voltar mesmo, porque eu já tenho, Doutora, eu tenho umas assim, 5 folhas aqui de É perguntas. comum uma outra pessoa tá falando e o gogó da gente tá mexendo, querendo perguntar em cima, doutor? Porque eu fico louquinha, tô te olhando e eu tô assim... Não, e você viu que ela também falou do uso na esclerose múltipla, né? Então eu já fiquei interessada Não, também. espera Então, aí. peraí, antes de Vamos vocês falar. perguntarem de novo pra doutora Isadora Zaiden aqui, eu quero falar do CCAA. A dica agora é o CCAA, gente. Vocês que querem aprender inglês ou espanhol, a doutora Isadora Zaiden mesmo, ela é o crânio aqui, né? Com certeza ela fez inglês e você também precisa fazer inglês, gente. Você que tá nos ouvindo aqui, seu filho precisa fazer inglês. E pra fazer inglês ou espanhol, tem que ter método. Então, você tem que ir pro CCAA. Lá você vai, desde o início, se comunicar no idioma que você escolheu e vai ter aquela aula, né? Pra praticar sua pronúncia, fixar o vocabulário e articular os sons. Você vai aprender na língua dos nativos, gente. Não perca tempo, corre pro CCAA. O CCAA tem aulas presenciais ou online e são tudo ao vivo. CCAA fica ali na rua Major Oscar Campos, número 465 Centro, pertinho do edifício Tartucci. CCAA, vem pra cá. Deixa eu Levantou falar o agora. dedinho? Levantou o dedinho. Doutora Isadora, então assim, as demências, elas são diagnosticadas por exame de saúde, de histórico familiar, né? Exame físico e depois os testes cognitivos. Quando vai começar com a medicação? A senhora já parte direto pro uso do canabidiol junto com outras medicações ou você testa outras medicações antes? Como funciona para você já colocar no tratamento do paciente? Eu posso completar essa pergunta? Vai. Vou completar no seguinte. Eu tenho 43 anos e vi com isso um declínio de memória. Eu não sei se é comum isso ou não com a idade da gente, né? Às vezes vou na geladeira e eu não lembro. Porque que eu fui pegar na geladeira, volto pra trás, tem que voltar de novo. E eu sei que isso, muita gente acontece. Quando eu percebo um declínio de memória, eu já tenho que procurar um médico. E aí, continua com essa pergunta da Verônica. Então vamos lá. Fisiologicamente, né, nós vamos ter alterações evolutivas no nosso cérebro.
o pico, né, de inteligência fluida que nós falamos, que é aquela nossa capacidade de aprender informações, né, de ter muita flexibilidade para lidar com informações novas. Esse pico ele acontece por volta dos 30 anos de idade, né? A partir daí, essa inteligência fluida, né, ela vai reduzindo, né, a cada ano. Enquanto que existe outro tipo de inteligência que nós chamamos de cristalizada, que ela continua aumentando pro resto da vida. Que é as informações, a bagagem, né, que a gente vai adquirindo de conhecimento. Então, né, de 30 anos para frente, né, pode existir um pouco mais de dificuldade, por exemplo, para a pessoa aprender coisas novas, aprender uma segunda língua, né? Não é impossível, mas precisa de um pouco mais de esforço, né? Mas é muito recomendado, inclusive, que as pessoas façam isso. Então, a velocidade de processamento de informações também diminui. Mas, quando a gente precisa procurar um médico, né? Para um neurologista, para avaliar essa questão. Tem um pesquisador, né, muito famoso, né, nos Estados Unidos, lá na Universidade da Califórnia, que é chamado Dale Bredesen. Ele e a equipe dele, né, estão há 30 anos estudando as demências, principalmente a doença de Alzheimer. E esse grupo, inclusive, ele é responsável por um livro muito interessante que eu recomendo para as pessoas, que é O Fim do Alzheimer. Ele recomenda que todas as pessoas, a partir de 45 anos de idade, tendo sintomas ou não, já passem por uma avaliação do seu status, né, cognitivo e metabólico também, né? Porque nós sabemos que existem muitos fatores de risco para a demência. E sabendo que a doença de Alzheimer, por exemplo, ela começa, né, os processos, as alterações cerebrais começam 20 anos antes de começar os sintomas, já é indicado todo mundo passar por essa avaliação, né? Ele dá até o exemplo, assim, a partir de 50 anos é recomendado fazer uma colonoscopia para todo mundo, né? Sim. Então, no protocolo desse grupo de pesquisa, né, eles recomendam que a partir de 45 anos seja feita uma cognoscopia, né, que envolve avaliação cognitiva, exames de sangue e urina, né, e quando existem sintomas também um exame de imagem. Cognoscopia? Isso. É isso? Olha que interessante, a gente quase não ouve falar sobre isso, né? Exatamente. Porque há diferentes linhas, né, de trabalho. E como ainda se considera, né, que as doenças de Alzheimer e outras neurodegenerativas não existe um tratamento, né, que modifique a doença, geralmente as pessoas esperam, né, chegar... Para chegar, já tá não no início, né, doutora? Na metade já do caminho, já. Às vezes a pessoa já tem uns sintomas, aí faz um teste, ainda não classifica com demência ainda, aí... recebe a resposta, vamos esperar para ver o que acontece, né? Mas, na verdade, né, quanto mais a gente se aprofunda no estudo sobre isso, a gente percebe que há muito a ser feito antes. Muitas coisas podem ser prevenidas, né? A gente sabe que já foram descritos mais de 12 fatores de risco que são modificáveis, né? Então, assim, 40% das demências, elas são preveníveis. E esse grupo mesmo de pesquisa, do Dr. Dale, já identificou 36 fatores, né, metabólicos, fisiológicos, que precisam, né, ser corrigidos para evitar ter demência ou até, nos casos iniciais, reverter esse processo. Doutora, a senhora falando Peraí, isso... que ela ainda não terminou. Eu ainda Nossa Senhora! Aqui. Aí um paciente chegou no seu consultório, como a Verônica falou ali. Só terminar a pergunta dela. Chegou no seu consultório, você constatou tudo e viu que é o caso de receitar. E de começar com a medicação. Isso. Você falou que tem vários tipos de canabidiol, né? Que cada um indicado por um segmento diferente, por uma patologia diferente, é isso? Existem vários fitocannabinoides, né? Que são derivados da cannabis sativa. O que eu comentei, né? Os principais é o CBD e o THC. Eles vão ter ações diferentes, né, ou complementares, mas na verdade existem produtos, né, que vai ter isoladamente só CBD, produtos que vai ter isoladamente só THC, produtos que vão ter combinações desses dois, ou vão ter produtos que é chamados de full spectrum, né? Então, espectro total ou broad spectrum, amplo espectro, que vão ter não só, né, CBD, THC, mas vão ter terpenos, vão ter flavonoides, né, que são produtos
da cannabis sativas. E todos esses componentes juntos, eles têm um efeito, né, que chama entourage, que é efeito comitiva, que vão se somar sinergicamente para potencializar os efeitos terapêuticos, né? Então, eu digo, né, que a medicina canabinoide é uma medicina personalizada, né? Não existe isso de assim, paciente com sintoma tal remédio nesta dose. Não existe isso, né? Vai ter que ser olhado cada caso, toda a constelação de sintomas que esse paciente tem, as outras doenças que ele tem, os medicamentos que ele já faz uso, né? Então, né, o paciente chegou no consultório, né? Passou, né, por várias consultas, já foi constatado o tipo de demência. Existem sintomas, né? Existem alterações de comportamento ou outros sintomas. Que teria, né, a recomendação, a possibilidade de um tratamento, né, com a medicina canabinoide. Aí nós vamos avaliar se primeiro, né, há necessidade de um tratamento farmacológico, o que ele já faz uso de medicação. Porque, assim, uma possibilidade é, através dos fitocannabinoides, a gente diminuir o número de remédios que o paciente faz uso. Porque muitos pacientes chegam com uma polifarmácia muito grande, né? Então, além dos remédios para as outras comorbidades, pressão alta, diabetes, né, colesterol, enfim, o paciente já chega, assim, com antipsicóticos, antidepressivos, né, ansiolíticos, então, sedativos, e aquilo tudo tem efeitos colaterais, né? E mesmo assim, o paciente ainda não está bem controlado. Então, existe a possibilidade de a gente iniciar um tratamento com fitocannabinoide, ter uma resposta e, à medida que vai sendo controlado os sintomas, a gente retirando outras medicações, né? E, infelizmente, né, os fármacos, né, os fitocannabinoides, eles são extremamente seguros, principalmente comparados com outras medicações. Não tem receptores canabinoides, né, no tronco encefálico, que é a área responsável pelas funções vegetativas, como respirar, batimentos cardíacos, né? Então, não acontece de ter risco de morte, por exemplo, por uso dessas medicações, como acontece com outros fármacos que são comumente usados. Sim, eu já vi até na amenização de dor, né? Pacientes, né? Acometidos com câncer, às vezes é usado, né? Para amenizar aquela dor que ele está sentindo, aquela ansiedade que está sentindo, né? E hoje, essa medicação, ela é de fácil acesso? Então, nós temos 3 formas de acesso à medicação. Pode ser feito, né, na dispensação em farmácia, que é regulamentado, né, pela Anvisa. E então, com a prescrição médica, que o receituário é azul. Ele é o tipo B, que é o azul, se a porcentagem de THC, que é o THC que é responsável pelos efeitos psicotrópicos, né, dos fitocannabinoides. Então, se a porcentagem for inferior a 0,2%, receita azul. Se for uma porcentagem acima disso, vai ser uma receita amarela, né, que é receita A. Existe a importação de medicamentos, que é necessário ter a prescrição médica, que é uma receita simples ou do tipo C, né, que é receita branca especial. E necessário o paciente, né, ter um cadastro de autorização na Anvisa. Ou pode ser feito através do cultivo doméstico ou através de associações de pacientes, né? São casos que tiveram, que foram judicializados e essas pessoas receberam um habeas corpus preventivo, né, que autoriza elas a produzir a cannabis sativas e fabricar o óleo e usar para uso próprio ou para aquele grupo de pacientes dentro de uma associação. Tem então, tanta coisa acontecendo e a gente nem tem conhecimento. Como a senhora falou, então é extraído o óleo, né, doutora? Não é que nem todo mundo sabe que quando se fala de cannabis, já pensa em fumo, né? Fumar, né? Mas não, o remédio é o óleo. A principal apresentação, né, no Brasil é o óleo, que é usado por via sublingual ou via oral posterior. Sim. Como que é feito isso, né? Então, da planta, né,
é coletado as flores, porque o THC, o CBD, os outros produtos, eles estão presentes nas flores, né? Especificamente nas glândulas, que são chamadas de tricomas. E aí é extraído essas flores, das flores é feita a extração, né, dos produtos na forma de um extrato. E esse extrato, né, ele vai ser diluído em óleo. Inclusive pode ser, né, às vezes é usado o azeite, né? Às vezes é usado óleo de coco, óleo de girassol, óleo de milho, né? E aí isso vai ser utilizado pelo paciente. Olha aí, gente. Eu vou falar da Geolase pra gente fazer mais 2 perguntas antes de terminar. Pode ser. Galera, ó, deixa eu falar pra vocês da Geolase. Hoje, sexta-feira, aí, ó, mês das mulheres é na Geolase aí. Adquira 10 sessões de lipo sem corte, 3, e ainda ganhe, gente, 10 sessões nas axilas. Não é verdade? De depilação. Ó, a lipo sem corte 3, gente, são tantos tratamentos combinados com procedimentos que estão na promoção aí, gente. Ó, tratamentos sob medidas que cabem aí no seu bolso pra você ficar ainda mais maravilhosa, sexy, feminina aí, ó. Gente, você vai se livrar daqueles pelinhos indesejados. Quando eu vou fazer depilação, eu já levo o Emanuel. Porque ele não faz sozinho. Então o homem também tem que se cuidar. Não é só a mulher, não. Então tem que ir os dois. O que você faz? Você marca, é igual limpeza de pele. Quando eu marco pra mim, já marco pra ele. Vai nós dois juntos, já faz a limpeza ali e fica tudo bem. E você falando isso, Bia, apesar do mês ser o mês da mulher, os homens podem ir também, porque tem pacotes promocionais, né, pra eles. Então corre, ó, lipo sem corte, mais uns outros tratamentos combinados lá que você vai ganhar. São 3 procedimentos juntos num pacote só. Você faz sessão de lipo, você ganha às vezes 3 aí, ó, depilação a laser, 3 sessões de depilação a laser, porque lá na Geolase é só promoção nesse mês das mulheres. Gente, sai uma promoção, vem outra. Sai uma promoção, vê outra. Vai conferir que vocês vão amar. Geolase Rio Verde, 3050-5777 é o telefone de lá. Ou fica ali na Costa Gomes. Também, se você entrar no Instagram, Geolase Rio Verde aí, vocês já vão saber na hora e já podem marcar a avaliação. Os pacotes que tem lá, o que melhor te encaixa para suas... Geolaser. Vamos fazer as perguntas finais? Vamos fazer as perguntas. Você pergunta? Eu posso perguntar? Você me cortou? Doutora, a senhora falando de fatores de risco, eu tava vendo questão de diabetes, tabagismo e vida que não é saudável, né? Falta de alimentação saudável, falta de exercício. Queria que a senhora falasse rapidamente pra gente, essa questão de fatores de risco pra demência. E prevenção, né? E prevenção. Esse assunto de prevenção, ele tem sido cada vez mais estudado, né? Nós temos um relatório, né, da Lancet Commission, que é uma revista muito famosa na área, que em 2020, né, ela publicou 12 fatores de riscos modificáveis para prevenir demências, né? Então, dentre esses fatores de risco, né, tem a baixa escolaridade, então, menos anos de estudos, hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, poluição do ar, né? A baixa acuidade auditiva, né? Então idosos que não escutam bem. Traumatismo craniano. Então, existem muitos fatores, né, que a gente pode evitar ou estimular, né, para a pessoa evitar ter demência. O que acontece, né, é que o nosso estilo de vida hoje, né, tanto da parte de alimentação, sedentarismo, de uma pouca estimulação, às vezes, né, da parte cognitiva, ele contribui para inflamação no cérebro, né, para a formação de radicais livres, né, para oxidação, para toxicidade neuronal. Então, através de hábitos simples, né, que é, por exemplo, alimentação, né, atividade física, uma boa qualidade de sono, leitura, né, também, né? a estimulação intelectual, cognitiva, cuidado até com a saúde, por exemplo, oral, né, e com toxinas que a gente está exposto, isso por si só já evitaria muitos casos de demência. Isso é tão importante você falar, por quê? Porque tem gente que não associa isso à demência, né? Acha que tá tudo bem. Nossa, eu tô obeso aqui, não pratico atividade física, o risco que eu tenho é só de ter um infarto. Não é verdade? Às vezes uma doença cardíaca, não. Então o risco dele é muito maior, né?
Sim, eu vejo isso, assim, como que as pessoas não têm noção de quanto que os comportamentos dela hoje vão influenciar a vida dela no futuro, né? E hoje, as doenças crônicas, né, que é a maior parte de doenças que nós temos. Houve uma transição epidemiológica, né? Se no passado a gente tinha muitas doenças infecciosas, transmissíveis, hoje nós temos doenças crônicas. É câncer, é diabetes, é pressão alta, né? É demência. E todas essas doenças, né? 80% das causas delas está ligadas a fatores de estilo de vida, né? Então, pode ser evitado, né? Então, a contribuição genética é muito pequena. Então, tudo que a gente está fazendo hoje, né? Por exemplo, no nosso cérebro. A proteína da doença de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, ela é um sistema até de defesa do nosso corpo contra agentes nocivos. Por exemplo, micro-organismos, falta de nutrientes, substâncias tóxicas. A proteína beta-amiloide, ela é produzida até para combater isso, né? Então, só que acontece que a gente está tão exposto a isso atualmente que essa produção ela chega a ser muito grande, isso começa a se depositar, causar inflamação, intoxicação e morte de neurônios, né? Então a gente pode minimizar isso. Então, e quanto mais a gente cuida do nosso cérebro, mais reserva cerebral a gente cria, né? Então, mais forte esse cérebro fica, mais conexões, né? Maior é a rede de neurônios. E à medida que você vai sofrendo as pressões, né? Os estresses ambientais e psicológicos, você tem uma resistência para tolerar isso e para os efeitos do envelhecimento e dessa carga de proteína amiloide ser postergado, né? E você ou não ter demência ou ter uma idade muito, muito avançada que às vezes você até morra antes. E a gente só se preocupando em cuidar do físico, né? E esquece da mente, do cérebro, do nosso cérebro. Eu sei que já encerrou o nosso horário aqui, mas deixa eu te perguntar rapidinho aqui. Essa loucura que a gente vive hoje em dia, doutora, porque a gente vive uma vida louca, né? Eu falo assim, principalmente, eu falo do Papo Calcinha, que nós somos mulheres, um público, né? O nosso público, o programa é voltado para as mulheres hoje têm 1001 função. Isso afeta um pouco o nosso cognitivo, afeta, né, um pouco, pode causar também demência, porque a gente não para um minuto. Vive um pouco no automático. A gente só vive no automático, né? Uhum. Sim, o estresse crônico, ele é uma causa de demência, com certeza, né? Isso causa um distúrbio de regulação de vários hormônios, né? E de neurotransmissores também no nosso corpo, inclusive, por exemplo, o cortisol, né? Então, uma pessoa estressada é uma pessoa cronicamente inflamada, né? Misericórdia. Então, inflamação vai causar produção de radicais livres, vai causar toxicidade neuronal, morte de neurônios, né? E isso a longo prazo pode gerar uma demência. Olha aí, gente. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu já vou contar onde que vocês vão encontrar ela. Não vou nem pedir pra ela falar, que é na Clínica Neuromedular. Gente, vocês precisam conhecer aqui em Rio Verde, que fica ali no Barrinha. É uma clínica maravilhosa, gente, com várias especialidades para adultos, crianças aí, adolescentes, gente. Você que tem dor de cabeça, às vezes tem crise convulsiva, aquela epilepsia, às vezes seus filhos aí são cometidos de epilepsia, né? AVC, falha de memória, como eu já tem que procurar, viu? Às vezes eu saio lá do quarto, vou tomar um suco na geladeira, esqueci do que eu... É falta de atenção também, Bia, que também tá. Se o suco tava lá ou não naquela hora. Vá conhecer a Clínica Neuromedular, gente. Você precisa prevenir. A doutora Isadora acabou de falar que a prevenção é o melhor negócio. Todos os médicos, especialistas que vêm aqui no Papo Calcinha toda sexta-feira, a fala é a mesma desde o doutor Richard. Sim. Prevenção é o melhor negócio de todos. Então, vá conhecer. Olha, gente, como eu falei, fica ali na Eurico Veloso do Carmo, que é o famoso Barrinha ali, na Vila Santo Antônio ali. Telefone de lá, 93423643. Você manda... Lembrando, Bia, que lá na Clínica Neuromedular, o atendimento são particulares, presenciais, online e domiciliar, viu?
Só mandar um WhatsApp no 993423643. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui. Vou perguntar a sua idade em off. Porque eu tô ofendida. Tô curiosa, viu? Tô ofendida com você aqui, vou te falar a verdade. Depois desse tanto de explicação, eu quero morrer, Eu também doutora. quero saber, mas já cabia vai Gente, ela é muito crânio, né? Aí A eu gente tô fica até com pensando aqui, vergonha ó. de perguntar. Ó, ela falando o que eu tô pensando. O que começou? Eu falei, gente, eu vou levar meu filho lá, mas eu já tenho que falar pra ele. Ele falou assim, olha, uma mocinha que tá lá. Respeita, porque é uma pessoa muito jovem. Mas nós ainda vamos falar disso em off. Doutora, obrigada. Você é maravilhosa. Eu espero que você volte pra falar de outras patologias também. Porque nós já quis Vai perguntar voltar, várias certeza. coisas. E não deu tempo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês amanhã. Um beijo pra você e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, galera. Até mais.